Tá, eu vou trazer para vocês o quê? É um case, né? É um case real, que vem dando certo, que nem o Richelli falou, foram as telas de BI. Provavelmente, se vocês não conhecem, vocês vão conhecer um pouquinho da tela de BI, tá? Eu chamo de gestão 360 graus, por quê? Porque eu estou observando toda a minha planta, tá? Indicadores, que nem foi qualificado lá, vocês podem ter. Não existe indicador correto, existe aquele indicador que você precisa. Claro, tem alguns que são chaves, né? Igual um MTBF, um MTTR. Mas existem outros que também te enriquecem bastante a sua informação. Hoje nós vamos falar sobre equipe, tá? Então não é indicador de equipamento, nada de OEE, etc., de ROI, etc. Nós vamos falar de equipe. Bom, o que nós percebemos? Quando nós pegamos a planta, nós notamos que... Deixa eu retornar aqui. Nós percebemos que a planta, assim, nós não conhecíamos a planta. Tá, todo mundo trabalhando, todo mundo fazendo as suas atividades, tá, mas e aí? Nós precisamos começar a ter parâmetros, né? Foi onde nós começamos a traçar quais seriam nossos indicadores. Aí, é claro, nós teve todo um trabalho, estamos fazendo a parte de tagueamento, a parte do planejamento da manutenção, como funciona e tal. E nós percebemos o quê? Eu falei, bom, a gente quando eu peguei o projeto, né, nós percebemos que nós tínhamos um SLA. Opa, então eu já tenho um SLA. Legal. Vi qual era o SLA, corrigimos algumas falhas que tinham, porque nós temos 2 setores, elétrica e... Tá? Aqui, esses dados, eles são reais, porém eles estão com um fator em cima, tá? Para desmascarar o número, para desmascarar a empresa, tá? Então foi descaracterizado algumas coisas. Mas a ideia é exatamente essa que está rodando, tá? Então, muito bem. O que nós criamos? Nós criamos cadê aqui? Peraí, aqui. Nós criamos dois grupos. Nós temos uma equipe de manutenção elétrica, que trabalha no período da manhã, e nós temos uma outra equipe, nós temos uma outra equipe que trabalha à tarde. Então nós já temos um parâmetro aqui, né? Depois nós temos uma equipe, Ctrl Z, nós temos uma equipe mecânica, que trabalha de manhã, e uma equipe que trabalha à tarde, tá? Temos um horário determinado, nós temos um software que faz a gestão disso. Então, nós não chamamos de ordem de serviço, chamamos de chamado, tá? Mas pode ser uma ordem de serviço. E ele fica gerenciando tudo isso. Que nós não vamos abordar, com chamados, preventivos, corretivos, não é o objetivo da palestra. Mas ele fica gerenciando tudo isso. Então, o que ele vai gerenciar para nós também? Ele vai gerenciar a satisfação do cliente, tá? Se chama CSAT, né? Em inglês, Customer Satisfaction. Ele tem uma meta, lembra lá que nós falamos? Tem que ter uma meta, tem que ser maior ou igual a 80. Nós temos a SLA, tá? Que é o prazo de atendimento dos chamados. Tem uma meta também, você viu? Ele é mensurável. Ele tem que ter um prazo de atendimento, tá tudo aqui, tudo aquilo que são as diretrizes para um KPI, nós estamos colocando. E nós temos também o TMF, esse aqui saiu errado. O TMF, que é tempo médio de finalização de chamado. Tá? Aqui foi estipulado que ele é maior ou igual a 14. Notem que essa gestão 360 graus, ela é de 2020. Foi isso que eu quis trazer para vocês. Um antes e um depois. Tá? E também, isso aqui é importante também. Ele é aqui, a hora homem. E traz outras informações, claro. O material que já consumiram, o tamanho da equipe, as lojas que são atendidas. Tá? Esses outros são idênticos a esse fato aqui. Aqui, quando você está lá no BI, você passando o mouse em cima, ele mostra a quantidade de hora homem dessa equipe aqui. Tá?
nós estipulamos 70% do horário do operador. Então, ele tem que nos entregar 150 horas trabalhadas. Isso, chave na mão, tá? E nós deixamos aí uma tolerância para alguns serviços administrativos, um banheiro, um café, um bate-papo. Isso não é levado a ferro e fogo, tá? Mas é aquilo, é uma meta, né? Muito bem. Depois, o que nós fizemos também? Nós percebemos que quando nós tínhamos um TMF, mas o TMF, o que o TMF faz, né? Vamos explicar o TMF. Aqui. TMF. Ele faz o quê? Ele mede o tempo de vida do chamado. Né? Eu chamo de idade do chamado. Né? O chamado ele é aberto, por exemplo, numa segunda-feira, e ele vai rodar todo o seu período, e ele termina lá, sei lá, termina na quarta, na quinta-feira, na sexta, enfim, no prazo que ele tem que terminar. Só que ele faz o quê? Ele não mede os horários que a fábrica não está operacional. Então, por exemplo, essa equipe da manhã, ele só vai medir o chamado no período da manhã. Quando o operador for embora, ele não vai medir mais, claro, não sei que o outro pegue o chamado e tal. Mas cada um tem o seu horário, então é o tempo médio de finalização. Ele não leva em consideração sábado, domingo, feriado. É a idade do chamado, que a gente chama. Muito bem. Mas nós percebemos que ainda não estava bom. Aí nós fizemos o quê? Eu falei, não, peraí. Mas nós temos uma SLA. Nós temos uma SLA aqui para ser cumprida, né? Dentro da SLA, inclusive eu vi até que o Richelli mostrou. Ele mostrou algumas coisas lá de 3 horas, 12 horas. Legal. Muito bem. Eu falei assim, bom, mas isso aqui ele está me medindo muito cru. Porque eu sei que o meu operador está com 91% da SLA. Mas como ele está dentro das faixas do SLA, que seriam o quê? Seriam aqueles 3 horas, 12 horas que o Richelli mostrou. Então, nós colocamos aqui dentro, ó. Opa! O que eu vim? Eu vim aqui, ó, e falei assim, tá bom. Então, agora eu quero saber por faixa. Porque eu quero saber como que o meu operador está atendendo um chamado até um dia, ou seja, aquele chamado que abre, que ele já fecha, que ele consegue atender rápido, né? O cara pediu, ó, queimou uma lâmpada, ele vai lá e troca a lâmpada. Tem aqueles chamados que demoram um pouquinho mais, de 2 a 7 dias, que é o nosso SLA máximo de 7 dias. E tem os acima de 7 dias. Aí você vai falar para mim, não, mas não tem chamado de acima de 7 dias. Não, pode ter. Por quê? Num processo de manutenção, você tem os chamados status. Então, quando o meu operador vai atender um chamado, ele coloca o chamado em andamento. Tá? Então, começa a contar, dispara o contador. Está contando o tempo dele. Só que vamos supor que ele precisa parar aquele chamado para atender um outro. Ele tá num chamado que tem uma prioridade 4, mas só que quebrou uma máquina que tem prioridade 1. Então o supervisor dele, o gestor dele, provavelmente vai chamar ele vai parar aquele chamado. Ele vai colocar aquele chamado no status de pausa. Então ele para de contar o tempo. Por isso que às vezes acontece de vir aqui estourar os 7 dias. Opa, não é esse. Por isso que ele passa do tempo de 7 dias. E existem outros casos também. Por exemplo, ele quebrou um rolamento que infelizmente não tem nome xerifado. Né? Aí seria um caso de mecânica. Mas quebrou um sensor, né? Vamos falar. Quebrou um sensor, não tenho esse sensor. Vou ter que pedir compra. Pede compra urgente, não sei. Muito bem. Passou do tempo do meu SLA de 7 dias. Por isso que o TMF é legal. Porque o TMF, ele pega essa sensibilidade aqui, ó, de pausas no chamado. E é claro, depois você trabalha em cima, né? Não tinha um sensor porque convém comprar, paga o custo de ficar a máquina parada, aí é gestão. Tá? Aí não é PCM, é gestão. Muito bem. Só que por que nós criamos o TMF? Porque o TMF ele já mede esse prazo de atendimento. Ele trabalha diferente do TMA, que é tempo médio de atendimento. Então, ele acaba vendo em quanto tempo eu estou atendendo a minha classe de chamados.
E você, agora eu vou apagar toda essa sujeira que eu fiz. Apaguei demais. Volta aqui. Muito bem. E quando nós pegamos esta planta, que né, estamos fazendo essa gestão 360 graus, em 2020, nós notamos o quê? Que os indicadores não estão bons, né? Assim, eu não posso falar que ele não está bom porque eu não tenho uma relação do que seria o bom. Mas assim, se a minha meta é 14, eu estou com 28, né? Que seria aqui, então não está bom. Isso aqui já não está bom. Ó, os meus chamados que com 7 dias, estão 72% dos chamados que eu atendo da minha equipe, eu estou levando mais de 7 dias. A minha hora homem está com 680. A meta desse gestor aqui é 3.000 horas. Ele está muito longe da meta dele. Aqui nós estamos supondo que já está completo, tá? Do dia 1 ao dia 30, tá? Então, assim, não vamos analisar chamada, essas coisas. Então, assim, eu estou abaixo da minha meta, não tá bom. Aí, quando eu vou para a equipe 2, eu vejo o quê? Eu vejo que eu estou com 79%. Tá o mesmo caso, né? Tá ruim do mesmo jeito, né? Acho que essa aqui tá até um pouco pior, ó, porque ela tá atendendo os chamados em um dia, ela tá demorando, tá com 9% só, então tá ruim também, né? Em compensação, ó, tá tudo ruim, nossa, ver isso aqui é uma tristeza. E o meu TMF, como é que tá? O meu TMF tá com 27 dias, né? Tá quase igual, né? O SLA dela tá bom, a satisfação tá dentro da meta, né? Tá dentro da meta, a gente não pode falar que tá bom ou tá ruim. E a minha hora homem? A minha hora homem tá com 390. Ó, esse camarada aqui, ó, ele me atendeu 1.400 chamado contra 1.600 chamado. Olha a quantidade de hora homem. Quer dizer, esse aqui tá melhor do que esse, né? Esse aqui, apesar de ser uns 200 chamados a menos, mas a hora homem dele é metade desse aqui, ó, quase metade. Então, assim, tá muito ruim, né? Não vou nem olhar a mecânica para não passar raiva, né? Muito bem. Então, essa aqui é a tela de 2020. Depois de todo esse trabalho que aconteceu, nós vimos que essa tela de 360 graus, que fica num televisor, ela fica exposta na planta. Na planta eu tenho um monitor lá, eu tenho uma tela de 32 polegadas, dependendo do lugar, até de 42 polegadas, que é claro, isso vai ser lá na diretoria, mostrando isso em tempo real. Então isso aqui, ele está toda hora atualizando, mostrando para mim como é que está a minha planta. E você acha que esse cara aqui, esse camarada aqui, né, que ele ganha muito bem, esse camarada aqui que ganha muito bem, você acha que ele vai querer perder o dele? Ele não vai querer perder o dele, né? E aí ele vem aqui, olha pra coitada da gestora 2 aqui, ó, e fala o quê, meu? Eu vou perder pra ela? Vou nada. E aí, chicotada na turma, né? Põe a turma pra trabalhar. E o mesmo caso vai pra mecânica. Mas essa tela aqui não é isso que eu quero mostrar pra vocês. Eu quero mostrar que houve uma mudança, tá? Houve uma mudança. E isso nós estamos falando aí em torno de 1 ano. E vocês viram que os números mudaram. Não se preocupem com as cores da tela ou com a formação dos quadros, tá? Porque assim, essa tela, eu fiz ela para vocês, eu montei ela para vocês mesmo, essa tela. Então ela assim, é uma tela que eu não estou aplicando as melhores práticas, tá? Tá bem colorida, que é para chamar a atenção de vocês. Então não se preocupe com isso aí é uma outra aula, né? Vendendo jabá, aí vocês vão lá no Hotmart, quer aprender a fazer telinha, eu ensino. Eu não quero pagar, professor. Então, vai lá no YouTube, deixa o likezinho, segue, que nem diz o Richelle, segue o mestre Borges. Então aí é só o jabá. Então não se preocupe com isso. Particularmente eu não gosto muito de cores, mas é mais para enfeitar para vocês. Tá? Mas o que eu fiz? Para um entendimento melhor, eu fiz uma telinha, eu peguei a equipe de 2020 da elétrica e coloquei aqui e fiz um comparativo com a equipe de 2021. Que aí fica melhor para vocês verem, porque senão a gente tem que ficar, avança a tela, volta a tela, tá? Então aqui nós estamos vendo os resultados, né? Os resultados não mudaram, só foi uma cópia.
28 dias com 27 dias. Quando foi um ano depois, 13 dias. 10 dias. Isso aqui é o quê? É um trabalho conjunto, PCM e gestor. Satisfação 80%, 100%. Isso aqui o Richelli bate em mim direto, que ele não quer que a turma pegue 100%, porque quando tem 100% é porque o cara tá fazendo jabá lá, né? 100%. SLA 92. A SLA caiu um pouco, mas o LCA é aquele, o cara tá dentro da meta. Ele tá dentro daquilo lá que os KPIs tem que fazer, tem que ser mensurável, tem que ser atingível, então ele está dentro da meta, não podemos questionar isso. Só quando melhora, é claro, né? Que nem aqui de 91 para 99. E olha só o TMA, que mudança que nós tivemos no TMA. O TMA, ele praticamente, ele se inverteu, né? Então hoje eu tenho 60% dos meus chamados atendidos em um dia. Meu, isso aqui é fantástico. Você pode ver que isso aqui, ó, se você for ver, o que isso aqui reflete? Ele reflete nisso aqui, ó. Opa, é ao contrário. Ele reflete nisso aqui, ó. Ai, caçamba, esse descontrole aqui. Ó, exatamente aqui, ó. Se você atende rápido o seu cliente, a satisfação do seu cliente é melhor. Quando a satisfação do seu cliente é melhor, o que acontece? Você tem menos dor de cabeça, né? A sua avaliação é melhor. Importante, quando eu falei em avaliação, frisar uma coisa. Observem que todos os gestores, eles têm um ranking, tá? Todos. Isso aqui, porque assim, o cara, ele olha tanto número, né? Tem satisfação, tem SLA, tem TMF, tem Omniora. E assim, eles são graduados, ele tem um peso, né? Cada um desses aqui tem um peso, tá? Por exemplo, o SLA aqui é o mais importante. Então ele vai ter o seu peso. O Omniora, hoje, ele tá um pouquinho, é o peso mais leve, entendeu? Mas isso faz o quê? Para fazer um ranking. Então note que esse aqui está em primeiro lugar. Talvez você olhe e fale, é um pouquinho chato de ver, tá? Porque como tem os pesos, ele acaba atrapalhando. Né? Porque você pode ver que o Omniora dele está um pouco menor, tal, mas o SLA dele está maior. Então isso tudo influencia. Agora, quem desses gestores gostaria que a diretoria lá estivesse vendo? Pô, eu estou em segundo lugar. Tá? Nós temos mais, tá? Nós não temos só dois, tá? Isso aqui é só um simulado para vocês verem. Eu coloquei aqui, trouxe os dois casos melhores para cá. Então você vê que ele tem um ranking aqui, ó. Só que quando foi aqui em 2021, ó, olha o que aconteceu. Inverteu-se. Inverteu-se o negócio. Porque os pesos mudaram, o SLA mudou, né? Então houve uma diferença. Aí aquele gestor 1 já passou a ficar contente, né? Tá lá na diretoria, todo mundo vê na telinha, ele em primeiro lugar. O cara nem olha pro resto, né? Ele só olha para cá, né? Para quem é o primeiro e quem é o segundo. Mas nós do PCM já olhamos com um outro olho, né? Isso aqui para nós não importa. A gente olha aqui, ó. Olha a diferença, o comparativo de 72%, 79% para 19% e 11%. Quer dizer que eu passei a ser mais eficiente, né? Ou até mesmo eficaz. Então, isso aqui é o que? É aquilo que eu falei, é o resultado que a empresa precisa. Olha só, vou voltar aqui. Olha só o homem-hora desse cara aqui, ó. Ele está com 2.000 horas. Ele ainda não aqui não deu o prazo dele, não. Mas ele vai... Se ele não bater a meta, ele vai chegar bem próximo. Porque ele está com, acho que 2 ou 3 pessoas afastadas. Isso complica um pouco. Por causa da Covid e tal, né? Mas olha só o crescimento. Ó, nós tivemos um número menor de chamados atendidos com a maior eficiência do homem-hora. Talvez vocês me perguntem assim, Borges, mas eu não entendi uma coisa.
Se o homem-hora dele aumentou, ele estava com 680, 1.900, quer dizer que eles estão trabalhando mais? Talvez não. Mas a sua gestão está sendo melhor. Você entendeu? Então, assim, não necessariamente um número, ele quer dizer que os homens estão trabalhando mais. Provavelmente, como eu conheço o pessoal todo, né? Eu conheço todo mundo, eu conheço as pessoas por nome. Então, eu sei, só pelo tratamento que eles dão no chamado, pelo tipo de OS, quando a pessoa me liga, ou quando nós ministramos treinamento, então eu acabo conhecendo a pessoa. Tudo à distância, né? Então eu sei que eles são pessoas, tem bastante pessoas que são humildes, principalmente o pessoal da elétrica, né? O outro pessoal nem tanto. Já são assim mais gabaritados, né? Pessoal da eletrônica e tal. Então, eles são pessoas humildes e muito trabalhadoras. Só que aí mostra o quê? Mostra que eles estavam fazendo o processo errado. Que seria o quê? Não atendendo o chamado, não dando finalização correta, não colocando em andamento. Então, todo um conjunto de processos. O Richelle pode até falar para vocês um dia aí. Para vocês terem uma ideia, nós pegamos um operador que ele trabalhou no mês 1.000 horas. 1.000 horas ele trabalhou. Quem trabalha 1.000 horas por dia? Por mês, né? É impossível, né? O mês não dá isso, né? Então, ele conseguiu essa proeza de trabalhar 1.000 horas. Mas aí nós fomos ver, fomos estudar, vimos que ele estava interagindo de forma errada e demos um treinamento, que isso é muito importante, vocês darem treinamento, cobrem, mas deem treinamento. É um dos pilares de quem? Vocês sabem de quem, né? É um dos pilares. Então, treinamento. Vocês têm que pegar e ver, e por isso que o indicador é importante, porque o indicador ele não mostra só uma situação, ele mostra toda uma ocorrência por trás disso. Por que às vezes o atendimento estava lento? Né? Porque às vezes o operador não sabia que o número 1 era a prioridade, e é assim mesmo, é dessa forma que eu falo para vocês. Tá? Então é treinamento. Nós treinamos melhor como usar a ferramenta. Essa ferramenta, que eu falo que ela é boa, ela melhorou muito, muito. Mas por quê? Porque com a minha expertise e a necessidade que nós tínhamos, eu fui só dando dica para eles. Precisa melhorar isso. Tanto é que, por exemplo, esse controle de SLA aqui, não tinha. Ele indicava que a SLA tinha estourado, mas não indicava da forma correta. Aí eu peguei e expliquei para eles, não, eu quero assim, eu quero desse jeito. Eles fizeram, ele não controlava hora, ele não fazia o TMA, agora ele faz. Então assim, eu fui indicando, eu quero diferença de corretivo, material, não tinha controle de material, ele não tinha suporte para isso, nós fizemos. Para você ter uma ideia, vocês devem conhecer a Komatsu, né, que é aquela empresa agora fugiu o nome. Eu vou lembrar. Empilhadeira. A Komatsu, a empresa de pilhadeira, ela fez um contrato com eles e foi só porque eles tinham exatamente as ferramentas que nós pedimos para eles, senão eles não tinham a ferramenta. Eles não queriam a ferramenta, porque não atendia, né? Inclusive, a minha defesa de mestrado foi em cima de um controle de gestão de manutenção informatizada. Será que realmente o controle de manutenção informatizada é bom? Né? Ele traz, mas estatisticamente comprovado. Então, um dia, a hora que vocês quiserem, depois eu posso passar para vocês o meu Lattes, vocês podem ir lá ver, ou pegar o trabalho que está na rede da internet, tá? Pode usar do jeito que vocês acharem melhor, só indicar o autor. E vocês vão ver lá, eu provo estatisticamente que funciona uma ferramenta, e no caso eu fiz em cima, é claro, da ferramenta do Desk Manager. Eu provei que ela fazia a gestão. Tá? E eles foram lá e viram o meu trabalho, leram, inclusive lá eu ensino a você a fazer a implantação, que é muito importante, porque o software não é você comprar, tem todo um contexto por trás de uma programação de um software de manutenção.
principalmente no nosso caso, que é um caso fora parte, que ele leva em consideração que tem mais lojas, tem pessoas, tem grupos, então é um caso bem à parte, tá? Então ele acaba forçando mais a ferramenta. E deu certo por causa disso. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Então que os indicadores, eles mostram o que está acontecendo. Quando eu entrei na empresa, o meu objetivo era tirar esse software da manutenção. Fui contratado para isso, especificamente para isso. Na época o Richard falou, eu não quero esse software de manutenção, porque ele é ruim. Realmente ele era ruim. Ruim, pensa num negócio ruim. Era uma plataforma que tinha uma tela vermelha, totalmente ruim. Só que eu tive a felicidade de entrar exatamente quando eles lançaram uma versão diferente, uma versão nova, atualizada, totalmente atualizada. Então assim, foi duro porque eu tive que aprender, eu tinha que tocar, né, a empresa na ferramenta velha, aprender a ferramenta nova e fazer melhorias, porque quando você está trocando uma ferramenta, né, igual você pegar um Windows 5, um Windows 6, um Windows 7, ele sempre tem a plataforma antiga rodando, né, de suporte, né, é o chassi, né. Então sempre tem que estar tendo melhoria. E foi assim, mas graças a Deus foi ótima. Eu, assim, que nem eu falei, a ferramenta, ela não é excelente ferramenta do mercado, tá? Mas ela tem uma qualidade que é muito boa, principalmente para nós. A interface dela, né? A interface dela é muito amigável. Então, assim, como eu falei, nós temos pessoas que são humildes, né? Mas temos pessoas que por exemplo, ele entra como auxiliar, depois a gente dá um curso para ele, o cara é esforçado, o cara é trabalhador, então a gente dá essa oportunidade. Isso é uma coisa que eu gosto muito na empresa, quase que falei o nome. E, então eu gosto muito disso, porque eu acho que a empresa tem que valorizar o que ela tem, né? A contratação mais cara que você tem é aquela que você poderia ter ficado com você, né? E vocês, futuros gestores ou gestores hoje, tem que saber lidar com isso. Não existe, você não vai conseguir ter na sua empresa só camisa 10, não vai conseguir, tá? Mas você precisa de um bom atacante, de um bom meio de campo, você precisa de um cara bom na defesa, você precisa ter, isso é estratégia. Lapidar uma pessoa é uma qualidade que um gestor tem que ter, tá? Então, isso tudo que eu falo para vocês é importantíssimo, porque imagine só, para uma empresa, para nós que já tínhamos uma implantação de um software, o custo da implantação é alto, o tempo é demorado, e você falar, não, vamos trocar, quanto não vai custar isso para a empresa? A sorte que nós tivemos que o software mudou, exatamente na época que ele mudou, nós testamos várias outras ferramentas, até mesmo, por exemplo, a Geman eu testei, e outras mais aí, mas não chega ao pé da interface dessa, né? A interface dessa, ela é muito amigável, muito. Ninguém tem, tá? Muito amigável. E aí o que acontece? Quando você faz esse indicador de equipe, você vai detectando outras coisas por trás que você precisa estar corrigindo. E com toda essa correção, nós vemos o resultado. Então está aqui que melhorou o TMA de 2000 para 2000, de 2020 para 2021 foi uma crescente melhora, tá? Aqui nós estamos falando só em gestão de equipes, tá? Mas é claro, não é só isso, né? Você, em outros relatórios que nós temos do BI, nós fazemos o controle de OPEX, controle de contratos. E no frigir dos ovos, o que o nosso CEO quer ver? É dinheiro que ele quer ver, tá? Então, assim, por exemplo, na época da pandemia mesmo, foi feita uma reavaliação de contratos. Porque estava ruim para todo mundo, né? Então foi feita uma reavaliação de contratos. Nós fizemos uma readequação de contratos. Aí que entra o PCM. Aí que eu faço a gestão da minha equipe. Será a minha equipe, eu preciso fazer tanto isso? Esse filtro aqui, você está trocando ele a cada 15 dias, isso faz parte do PCM, né? Sim, estou trocando, mas ele não, ele está limpo ainda.
Isso em outras empresas eu fiz várias vezes, né? Ó, eu preciso fazer isso aqui de duas em duas semanas, não posso fazer em 3? Ah, vamos fazer? Vamos ver, vamos. Ó, tem tantos chamados, nós fazemos, né? Nós temos a programação semanal nossa, 52 semanas, né? Por equipamento, por região, e vira e mexe a gente muda, é que nem o Thiago falou, né? É um circuito vivo, né? Então, é o PDCA que a gente faz. Quando os operadores não conseguem atender um chamado programado, ele tem um chamado dele que é programado, tá? Então ele tem essa semana para estar fazendo a inspeção em tal lugar. Se até na sexta-feira ele não conseguir fazer o chamado, não der tempo dele atender, por N questões, esse chamado sai da tela dele e volta para o PCM. Então é ali que nós temos o controle, tá? Aí fazemos um controle de retrabalho. Ó, esse portão já quebrou 2 vezes. Por quê, né? Por que quebrou 2, 3 vezes no mês? Então a gente faz esse controle também. Aí é claro, aí nós detectamos a falha, né? Ó, tá quebrando 3 vezes esse portão. E passamos para o coordenador, que aí já é problema dele, né? O PCM, nós não fazemos gestão de pessoas. Tudo fica a cargo do coordenador. Mas nós alimentamos essa informação para ele, tá? E nós ficamos de olho, né? Porque, por exemplo, que nem eu falei para vocês, quando estoura a SLA dele aqui, eu vou apagar tudo isso, né? Tá muito suja. Oh, peraí.